a mais uma videoaula de língua inglesa. Eu sou sua teacher Ana Paula e hoje nós vamos fazer algo muito legal. Nós vamos fazer a nossa correção da avaliação bimestral, tá? Então aqui a teacher já imprimiu aqui, já faz tempinho que eu imprimi, né? Fiz uma revisão com vocês no Zoom, mandei também para vocês no Positivo On e pedi que você, né, meu aluno querido, colocasse no seu caderninho as respostas ali que você assinalou na prova, para que a gente possa debater, a gente possa falar sobre essas questões, o porquê dessa opção é correta e não uma outra, né? Hoje a gente está fazendo esse vídeo, que é um vídeo, não é um vídeo longo, é um vídeo meio curto, mas na nossa aula Zoom eu vou estar tirando todas as suas dúvidas, tá bom? Então vamos lá. Olha, a prof colocou a nossa avaliação aqui e a primeira questão da sua avaliação, ela tem aqui um texto, né? E é para você responder a primeira e a segunda questão. Lembrando, gente, que assim, ó, a prof já conversou com vocês várias vezes sobre isso, né? A nossa avaliação, ela vem pronta do positivo e ela é estritamente interpretativa. Então, sempre ela vai estar trazendo um texto para a sua pergunta. E é muito importante que você se atenha, gente, que quando você não... esse vocabulário é um vocabulário novo que você não aprendeu no bimestre. Ele vai estar aqui do lado, tá bom? O restante do vocabulário que não está em negrito é para você já ter um conhecimento desse vocabulário para sua faixa etária, para o 8º ano, tá bom, gente? Então, assim, se você viu que tá muito difícil, que você teve alguma dificuldade, vamos dar mais um apertozinho aí no horário de estudar a língua inglesa, porque nós temos que, né, andar junto ali, positivo, você é um aluno positivo do CMJ, tá bom? Assim, a prova não estava difícil, eu achei assim, uma prova bem tranquila para vocês, pelo que a gente trabalhou, né? Ela não abrangeu todos os conteúdos citados na apostila e ela assim estava bem tranquila. Porém, pessoal, eu comecei a corrigir já algumas provinhas ali e eu vi que vocês confundiram algumas questões, né? E eu sei que se eu fizer essa prova com você oralmente, né, principalmente com alguns alunos que eu sei que tem um destaque maior no aprendizado, vai estar me respondendo e vai falar, poxa, na hora eu acho que deu um branco, né? E eu peço para você, assim, sempre quando você for fazer as avaliações do positivo, você preste bastante atenção no que a pergunta está pedindo para você. Por quê? Porque aqui eu tenho um texto, né? Um texto aqui, e aqui embaixo, pessoal, eu tenho a minha pergunta, e ela está relacionada ao texto, tá bom? Então vamos lá, gente, eu vou fazer de uma forma que seja rápida, né? E aí lá no Zoom a gente vai estar novamente retomando aqui, e você tira suas dúvidas, você vai falar para mim, prof, eu marquei a C, não é a B, eu não concordo, por quê? E aí eu vou estar explicando para você, tá bom? É que aqui não tem você, né, meu querido aluno, para você falar ali comigo ali, aqui eu já tenho uma tela somente, então daí para mim, né, eu tô explicando aqui, parece que tá todo mundo entendendo, tá todo mundo quietinho, e aí a prof começa a falar mais rápido, né, aí eu peço desculpa para você, mas dá uma pausa no vídeo e volta lá. Começando a número 1. Então, eu tenho um texto aqui, né, gente, que fala sobre os dados, né, da NASA para rastrear águas, né, águas subterrâneas no Paquistão, e daí ele fala ali como é que é feito e tal. Vamos lá para nossa pergunta, senão o vídeo fica muito longo. A expressão used to no título da reportagem indica, gente, nós trabalhamos bastante isso. De acordo com a nossa apostila, o que foi ensinado nesse bimestre, né, pessoal, o used to é algo, né, que está se referindo ao passado, tá bom? Mais pra frente, quando a gente estiver lá no 2º ano do ensino médio, você vai aprender que o used to também é usado para as outras expressões. Mas neste momento, nós estamos trabalhando o que está relacionado à nossa apostila, tá? Então, relacionado ao que a gente estudou com a apostila, então a gente vai responder a questão B, ok? Mais para frente vocês vão ver que eles têm outros significados. Mas assim, a avaliação é bimestral, né? Então a gente está trabalhando em cima do conteúdo que nós estudamos. E lá na apostila você tem lá bem explicadinho o que o use to, o que ele significa, o que ele indica,
tá? Talvez alguns alunos falem, ah, mas eu olhei na internet, alguma coisa assim, professora, eu fiz um resumo, tá? Mas a gente tá trabalhando em cima da nossa apostila, a gente vai seguir ali o cronograma da apostila, tá? Na segunda questão, pessoal, ele tá falando sobre o quê? O pronome relativo. Já tá falando, o pronome relativo, ele faz a relação com algo, tá? E aí ele dá bastante opção ali para você, tá? E aí, a única questão aqui que tem um pronome relativo, gente, a única que tem um pronome relativo ali que se encaixa perfeitamente no que ele tá falando é o AC, que indica o quê? Que é o where, tá? Então, a única questão correta é a C, tá bom, pessoal? Porque ele indica um lugar, tá? E aqui, ó, as áreas, né? Então, ele fala que as áreas onde os recursos hídricos subterrâneos, né, estão ameaçados. Então, se você colocou a letra C, você acertou a questão 2. Tudo bem? Vamos para 3. Então, a 3, nós temos novamente um texto, tá? Aqui tem um texto que fala sobre os direitos que as pessoas, tá? E a condição de alguns refugiados. Lembrando que nós temos aqui do lado o vocabulário, né? Talvez você não lembre ou não tenha tido acesso na nossa apostila esse bimestre, mas eles colocam aqui do lado. Gente, olha só. Que pergunta mais fácil é essa? Se você errou é porque você não prestou atenção, tá? Então, lá, o termo sublinhado no texto indica. Sabe o que aconteceu? Muitos alunos começaram a mandar para mim mensagem de positivo on falando assim, prof, não tem nada sublinhado no meu texto. E, gente, ele tá sublinhado aqui, é bem pequenininho, ó, é o N, tá? N, aqui, ó, ele tá bem pequenininho. Tá bom? Aí eu tive que falar, olha lá a frase, né, na segunda linha, tá? To when, aqui, né? Então, assim, ó, o termo sublinhado no texto indica, gente, a única resposta correta é o quê? Uma quantidade indefinida de indivíduos, né? O N, ele é indefinido, ele não tem uma quantidade definida. Nós trabalhamos o N, o much, o many, e o N, ele vem tratando sobre uma quantidade indefinida. E aqui eu coloco aqui, ó, indivíduos. Gente, essa aqui, ó, tá muito na cara, assim, tipo, eles deram de presente para vocês, tá bom? Vamos para a quarta questão? A quarta questão, eu falei, não, meu Deus. Ah, o positivo foi muito bonzinho com meus alunos dos sextos anos, tá? Mas foram muito bonzinhos. Eu tenho ali, gente, um pequeno texto ali, nem, né? Um pequeno texto ali que tá falando sobre as brincadeiras, né? Comum entre as crianças. E aí embaixo, ai, gente, ele vem falando assim, ó. A brincadeira descrita no texto é. Que é essa brincadeira descrita no texto, gente? Nossa, gente, essa aqui eu falei assim, olha, eu vou pegar vocês se vocês não acertaram, tá? Começa lá pelo meu título, tá? E aí ele vem explicando como que faz, ó. Close his or her eyes for... Ó, gente, nossa, muito legal. Eu adorei esse texto aqui, bem gostosinho esse texto de ler. Então, assim, ó, a quarta questão é hide and seek, esconde-esconde. Não tem como ser outra, gente, pelo amor de Deus. Por favor, tá? Ainda não terminei de corrigir as atividades de vocês, as palavras de vocês, mas tenho certeza que essa vocês acertaram. Todo mundo, não tinha como vocês errarem, né? A gente trabalhou, assim, algumas brincadeiras esse bimestre na apostila, né? Então essa aqui tá muito fácil. Foi muito bonzinho. A quinta questão, eu falei assim, esse positivo tá de puxar saco esse oitavo ano, porque tá muito fácil, muito fácil. Gente, ele traz um texto aqui falando novamente de uma brincadeira, tá? E sobre o objetivo dessa brincadeira aqui, tá bom? Aqui nós temos, gente, o vocabulário em negrito. E aí, gente, olha só, ele vem perguntando. Sabe-se que no Brasil a brincadeira hopscotch chama-se amarelinha. Segundo o texto, o objetivo dela é
Gente, então aqui, ó, não tem como você colocar outra questão aqui, gente, porque é segundo o texto, tá? Se você colocou aqui, acertar as pedras nos números desenhados, tá escrito no texto isso aqui? Eu sei que é uma das regras essa aqui da amarelinha, né? Desenhar algumas linhas no chão, eu sei, gente, que é uma das regras essa daí. Jogar a bola na linha desenhada no chão, a gente sabe, mas é o quê? Segundo o texto. E aí, gente, a única resposta correta é a letra D. Saltar sobre os riscos desenhados no chão, tá? Então, vocês vão ver lá que ela tá falando ali, ó, gente, tá bem na cara ali, ó. Ele fala das linhas, ó. Are drawn in various, ó, ok? Aqui, gente, ó, tá? Então, para você responder essa questão, você tinha que ler o texto e fazer a tradução do texto. Ah, prof, tem algumas palavras que eu não entendi. Vai fazendo, assim, associação de palavras e ideias, tá, pessoal? Tudo bem? Então, aqui fica a D, gente. Tomara que você tenha acertado, hein? Depois vocês me contam na aula como é que vocês foram na avaliação. Sexta questão. Gente, então aqui. Novamente um texto, tá? Aí ele fala aqui sobre uma campanha feita em prol da melhoria do transporte do ônibus na Escócia, tá? E aí ele fala assim, ó. Sabe-se que o quantificador many é empregado na parte sublinhada do texto, porque passengers é um substantivo, ok, gente? Então, aqui, ó, many, aqui, ó, ele tá riscadinho aqui. Aí, ele tá falando assim, ó, é um substantivo, aí você vai continuar a frase, tá? Então, nós vamos colocar, é um substantivo contável no plural, porque o many é contável, o meu substantivo é passageiros, e ele está no plural. Então, a resposta correta das 6 é a C. Contável no plural. Tudo bem, pessoal? Vai anotando aí para a gente fazer um debate lá na nossa aula Zoom, tá? A 7 também, pessoal, estava super fácil, né? Estava muito fácil a 7. Eu falei bastante para vocês nas aulas sobre o prefixo, sufixos, né? Acho que a gente teve umas 3 aulas ali sobre prefixo, sufixo, fizemos exercícios. A prof falou que cada um, né, tem um significado, ele vem ali com sentido, né? E aí ele vem ali, ó, com essa palavrinha tesourinha no meio, impossible, né? Então ali, ó, ele tá perguntando, tá? O prefixo in retirado da base word possible, como mostra a imagem, significa o quê, gente? Ele quer saber ali ali, ó, in, ali, ó, o in. O que esse in significa, gente? Ele não é, né, uma dessas aqui. Ele somente a resposta correta seria D, é uma negação. Então aqui eu tenho possible, possível e impossible. Impossível. Então, gente, a 7 seria a letra D. Ele vem como uma negação, tá? O in, ele tem essa função de negar na palavra base, tá? A 8. Novamente vem um texto, pessoal, a 8, tá? Falando, né, sobre o estilo americano, do jazz ali e tal, conta a história um pouquinho, né? Aí ele vem aqui, gente, com a questão, né? De acordo com o texto, a bossa nova, estilo musical brasileiro. Gente, não pode ser outra questão a não ser desculpa, ok? Por quê? Porque é de acordo com o texto, tá? Então, esse texto aqui, nós vamos trabalhar ele na nossa aula Zoom, porque é um texto que ele tem duplo sentido, se você não prestar atenção nos meus tempos verbais ali, tá? Então, aqui a 8, se você colocou a letra A, você está correto. Tudo bem, gente? Vamos para a nona questão. Novamente um texto, e aí, gente, muito fácil essa. Essa que eles deram assim, ó, para vocês. Espero que vocês tenham tirado 10 na prova, gente.
Então, aqui, ó, novamente um texto, tá? E aí ele fala assim, ó, o pronome relativo which, sublinhado no texto, relaciona-se com, ó, ele tá aqui, gente. Ele se relaciona com, olha aqui, eles colocaram, gente, a mesma palavra para vocês aqui na nossa resposta. Eles foram muito bonzinhos com vocês, tá? Então, which sempre a gente tem que ver o que ele se relaciona aqui. Ele tá falando sobre a melodia da corneta, né, pessoal? Então, ele fala ali sobre a melodia da corneta. Então, a nossa letra correta seria a B. Tudo bem? Gente, vai anotando aí que a gente vai debater aqui, a gente vai fazer um debate ali na nossa aula Zoom, tá bom? Eu quero que vocês tiram todas as dúvidas de vocês, tá? Não é só porque a professora falou, ah, é essa tal, não. Você tem que também ter as suas dúvidas. Não, prof, mas eu coloquei o Princess. Por quê? O Princess tá aqui, eu acho que é assim. Aí a gente vai voltar ali e a prof vai explicando direitinho para você, tá bom? Aqui é só para você ter uma ideia, pessoal, se você foi bem na prova, se você não foi, tá? Como que você poderia hoje fazer uma leitura novamente desse texto, né? Tira um print ali, ó, faça novamente a leitura do texto. Às vezes, pessoal, até comigo acontece, nossa, numa primeira lida ali, a gente fica assim, nossa... Numa segunda lida, ai, mas por que eu fui errar? Tava tão fácil, né? Às vezes parece uma coisa tão óbvia e depois a gente vai ver e não era tanto, né? Assim, tão difícil. Eu quero que vocês percam esse medo que vocês têm de fazer leitura e interpretação de texto. Vocês têm medo, né? E vocês podem ver que a nossa apostila ela é cheia de texto interpretativo. Então, ela segue ali o padrão do positivo. E a gente tem que fazer as provas assim mesmo, tá corretíssimo o método de avaliação do positivo, tá, pessoal? E é assim que a gente vai aprendendo a língua inglesa. Tudo bem? Aqui, gente, então nós temos novamente um trecho aqui, seria um trecho de um texto, né? Não é nem um texto, são somente duas linhas, né? Que tem uma informação sobre os países, sobre a redução da emissão de gases poluentes, tá? Bacana aqui, nossa, duas linhazinhas dá para vocês entenderem perfeitamente, né, gente? Aqui o que tá falando. E aí, gente, ele vem assim, dando essa resposta para vocês, né? Ele vem falando assim, né? O sufixo full. Lembra que na outra ali a gente trabalhou o sufixo in, ó, o prefixo in? Aqui ele vem, eu vou dar mais uma pro oitavo ano lá do CMJ, porque eles estão, né, eles são muito adiantados, eu não vou ter dó deles ali, ó, o sufixo full, tá? Nessa palavrinha e nesta indica o quê? Então, gente, esse aqui a prof trabalhou com vocês. Tinha lá coisas de sentimentos, tinha, né? A prof trabalhou aqui com vocês isso aqui. A resposta correta é a C, estar cheio, cheio de algo, tá bom? Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessa correção, espero que vocês tenham anotado ali no caderno as dúvidas de vocês. Se você tiver mais alguma dúvida, volta o vídeo, né? Bacana o vídeo, porque dá para fazer isso aí, você dá um print ali, vai me perguntar no dia da aula Zoom por que dessa questão, você não concorda, e aí a gente vai tá ali explicando bem certinho para vocês, tá bom? Gente, fiquem com Deus, tá? Até a nossa próxima aulinha. Um grande beijo, bye bye.